começar. Boa tarde, nós realizamos hoje, dia 23 de fevereiro de 2022, a sessão que representa a banca de defesa da dissertação de mestrado. Nós temos o prazer de anunciar de Sofia Silva de Mendonça. O trabalho da Sofia, intitulado A Interseccionalidade entre Autismo e Transgeneridade, Diálogos Afetivos no Twitter, terá como banca avaliadora a professora Camila Alves Mantovani, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, e também co-coordenadora do Afetos, Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades. O professor Juarez Guimarães Dias, também da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Comunicação Social, co-coordenador do NEPEC. E o professor Maurício, que faz parte conosco dessa banca e que também é uma pessoa muito bem-vinda por ela, né, fazer parte da vida acadêmica da Sofia. Então, para nós é um prazer há muito tempo, né, Maurício? Um prazer te ter aqui na banca. Pessoal, então nós vamos que o rito da banca de defesa de dissertação prevê a apresentação da Sofia com o trabalho dela, depois nós passaremos às considerações de cada um dos membros da banca. Na sequência, nós vamos pedir a todos que se retirem da sala para que a banca para que haja, então, a decisão da banca. Desde já, eu caminhada de poder estar junto, de construirmos, né, principalmente, de ter a oportunidade de ter a Sofia ao nosso lado no Afetos e de proporcionar esse momento, que é muito mais do que um momento só oficial de uma defesa de dissertação, mas é um momento de muitas conquistas e um momento que nos aquece muito o coração. Sofia, então, seja bem-vinda, a palavra é sua, fique à vontade para a sua apresentação. Obrigada, boa tarde, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui me prestigiando e tiraram o seu tempo para isso. Eu estou muito feliz e muito grata. Nas pesquisas em dimensão afetiva, a gente costuma, claro que mantendo todo esse rigor que uma pesquisa deve ter, mas a gente se permite deixar ser afetada e afetar o corpus com o qual a gente trabalha. Então, eu pensei assim, eu acho que se eu estou propondo justamente um método menos engessado não um método, né, uma maneira menos engessada de pesquisa aqui. Então, eu estou até com a Camila agora, eu gostaria que ela colocasse para a gente uma surpresinha que eu preparei para vocês, que é a minha apresentação, a minha fala inicial nessa defesa. Muito obrigada a todo mundo. Olá vocês! Sejam muito bem-vindos ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveitem que vocês estão aí. Se inscrevam no canal, dão seu like e compartilhem! É isso mesmo! Compartilhem, compartilhem, o que é bom tem que ser conhecido. Esse fascinante mundo do autismo com vocês desde 2015. Tem tempo, né, Sofia? Muito tempo. Mas o que vocês talvez não saibam é que essa história... Esse bem que podia ser um episódio do mundo autista, mas não é. Portanto, sem a mãe. Então, pessoal, eu acho que eu levei muito a sério o movimento de reflexividade presente nas pesquisas em dimensão afetiva, que eu pensei para essa apresentação inicial da minha defesa da dissertação, foi justamente questionar esse método, como geralmente as pessoas apresentam um trabalho. Eu sou uma produtora de conteúdo e essa relação está muito evidente
ao longo da minha dissertação, que justamente propõe um trabalho menos engessado de pesquisa, em que você se abre à possibilidade de ser afetada durante esse processo e de se permitir essa interação com o corpus, né? Então, por causa disso, eu resolvi também fazer algo mais lúdico aqui na minha apresentação da defesa. Ela se foca nessa interseccionalidade. A gente tem dados que autistas têm existem 7,59 vezes entre autismo e gênero, assim como autismo e sexualidade, outras relações também. Ela é carregada de controvérsias relacionadas à autonomia, mas é algo um pouco diferente do que eu tenho observado nas pesquisas que eu acompanhei em inglês sobre essa interseccionalidade, que eram pesquisas mais duras, quantitativas, e mergulhar num corpo sui generis, como diria a Sônia Pessoa, minha orientadora maravilhosa, a quem sou extremamente grata, assim como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, que viabilizou essa pesquisa, né, por meio da bolsa de minha pessoa. Ela tem esse conceito do corpo sui generis, que ele abre para uma possibilidade de bricolagem metodológica também. Ou seja, ele proporciona mais ferramentas intelectuais numa etnografia digital de caráter exploratório, não participante, onde eu acompanhei 4 páginas no Twitter de pessoas diagnosticadas autistas, que se autodeclaram autistas, e também se autodeclaram pessoas trans, e pude tecer diálogos e interações com a minha própria experiência. Eu penso que o diálogo é um ponto crucial no meu trabalho. E a dissertação ela tem 5 eixos principais, que são as reflexões pertinentes à identidade de gênero, o paradigma da neurodiversidade no espectro autista, a interseccionalidade entre autismo e transgeneridade, a eixos. Eu, primeiro, falando um pouco sobre a questão do gênero, a gente tem uma perspectiva de muito tempo da diferenciação entre sexo e gênero. O sexo seriam aquelas características físicas, biológicas mesmo, né, imutáveis, e o gênero é uma interpretação cultural dessas diferenciações entre essa visão binária de macho e fêmea. Acontece que a Judith Butler, autora de Problemas de Gênero, autora de Corpos que Importam, ela vai problematizar o sexo quanto o gênero são construções e que o gênero, na verdade, é algo performativo. A noção de performatividade ela é importante para entender a discussão sobre sexo e corpos. A performatividade ela não é uma escolha, ela é moldada pelas estruturas sociais de relações de poder, e a performatividade ela vai seguir uma lógica de regras, normas regulatórias mesmo, que são fomentadas e criadas pelo discurso. O discurso já na visão de Foucault, né, como algo que reproduz a criação simultânea, produz e reproduz a criação simultânea de poder e saber. E a gente tem a questão também das transgeneridades, que eu também abordo, aquela designada no nascimento. Então, eu na dissertação abordo algumas percepções sobre a identidade de gênero, mas também abordo a transexualidade, que são pessoas trans que optam por cirurgias, tratamentos hormonais também para se adequarem a uma conotação social do que se espera da aparência desse gênero, que é o meu caso, inclusive. E também falo sobre a disforia de gênero, que é um conceito longe de ser pacificado dentro das questões médicas e sociais, e que reflete esse profundo descontentamento experienciado pela pessoa, né, como o gênero é percebido e interpretado pelos outros. Então, um outro tópico que eu abordo é o paradigma da neurodiversidade no espectro autista. Lá eu vou falar do modelo social da deficiência e como essas narrativas muitas vezes foram questionadas por autores de áreas como a sociologia, como que o modelo médico tende a buscar uma cura ao invés da transformação social, e acaba sendo questionado por muitos pesquisadores e opressão, a qual são
a qual são submetidas pessoas com deficiência, e dentro desse modelo social a gente tem o conceito de neurodiversidade, que foi idealizado pela Judith Singer, que é uma socióloga doutora em sociologia autista, e a percepção dela não seria, depois dos estudos, né, nessa perspectiva dela, não seria uma doença a ser curada, mas um grupo social, tais pessoas negras, LGBTQIA+. Então, neurologicamente diferente, ele seria uma adição ao debate desses grupos sociais, trazendo pessoas que não se encaixam na maneira neuronormativa de perceber o mundo. Mas essa concepção da Judith Singer, ela vai ser apropriada por ativismo, vai ser muito criticada também por possivelmente não dar conta de compreender, o que também é questionável, e eu vou trazer elementos para essa discussão, mas que por possivelmente não compreender as nuances de todo o espectro, nos casos que não seriam os casos de autismo grau 1, né, o autismo de alto funcionamento. E o Damian Milton, que é um sociólogo também, a teoria da dupla empatia, que me parece, nesse caso, uma potência para discutir, para evitar, na verdade, alguns possíveis dissensos maniqueístas que a gente pode ter nessa conversa entre neurotípicos e autistas. Ele vai falar que, embora as pessoas autistas tenham uma questão que ela está ligada também, ela está histórica e culturalmente situada. O que é o autismo? Porque essa deficiência, ela tem como característica a dificuldade da interação na comunicação social. Mas se a pessoa autista ela tem uma necessidade de sobrevivência mesmo, né? E ao longo da vida de criar estratégias de camuflagem social, que é outro ponto que eu abordo, para tentar se adequar ao que o mundo espera dela, as pessoas que não são autistas no lugar da pessoa autista. Então, visando essa percepção de que a interação social é uma via de mão dupla, o Damian Milton vai propor a teoria da dupla empatia. A dissertação também aborda a interseccionalidade entre autismo e transgeneridade. Eu uso muito um livro chamado Gender Identity, Sexuality and Autism, em que as pesquisadoras do campo da psicologia, elas falam como as pesquisas que elas fizeram conduziram para uma percepção de que as pessoas autistas, mesmo muitas vezes tendo consciência da sua identidade de gênero desde a primeira infância, elas são invalidadas e desqualificadas justamente por serem autistas, que é algo que o Lawson, um autor, Breton, que é uma pessoa não binária autista, vai falar também sobre como as comunidades na internet parecem evidenciar um lugar mais seguro para as pessoas trans e autistas falarem das suas dificuldades, dos seus desafios e também das suas vivências de um modo geral. Então, isso me levou a estudar sobre a comunicação mediada pelo computador, que é algo bastante presente nos textos da Raquel Recuero, e ela fala que essa comunicação, ela tem uma conversação bastante cotidiana por meio de características bastante cotidianas por meio de ferramentas como o Twitter e o Facebook, o Instagram, pelas pessoas que vão construindo essa interação, né? E a Raquel Recuero, ela traz essa percepção da comunicação mediada, mas isso me fez lembrar muito a questão também da acessibilidade efetiva, que é um conceito proposto pela Sônia Pessoa, de uma comunicação em que a única limitação nessa troca seria que foram por escolha das pessoas que fazem parte dessa interação. Então, a deficiência seria uma proposta, né, de maior acessibilidade. E no artigo que eu escrevi com a Sônia Pessoa, a gente justamente investiga isso, que eu cito também na dissertação. E como que essa ausência de mediadores, como pais ou cuidadores na conversação, ela pode trazer uma certa impulsividade, e eu vou construir então essa minha teia ao redor da dissertação, que ela se fortalece com a noção de narrativas de vida, que é da Ida Lúcia Machado, e ela diferencia as narrativas de vida das autobiografias, porque a narrativa ela mistura fatos e ficções, porque ela vai trazer, sempre acompanhar esses 4 perfis e sempre focada num movimento de reflexividade para o social ser
uma pessoa humanista e me distanciar também da reflexão mais tradicional por estar aberta justamente às afetações que essa integração com o corpus me traz. Do mesmo modo, eu também me foquei bastante na teoria dos afetos para conseguir esse objetivo, e por meio de uma escrita performativa pretendi então comunicar não o conteúdo exatamente do discurso das pessoas, mas a inquietação que força elas a pensarem. E aí eu cheguei num ponto, e na minha qualificação isso foi falado pela professora Camila Mantovani, que está aqui na banca da defesa também. Ela falou uma coisa que me tocou bastante, que o grande poder da minha atuação nessa dissertação é como eu saio do lugar que ela vive para uma produtora de conteúdo e de conhecimento, mas que ao mesmo tempo não foge, não nega esse lugar que ela já esteve, e pesquisadores também apontam. Então, nessa construção da dissertação, eu pude vivenciar essa autonomia ao mesmo tempo que eu pude ter esse contato com o outro. Isso foi muito marcante para mim. Hoje eu realmente não tenho mais medo do futuro, estou muito grata a todos que vieram me prestigiar aqui. E é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Olá! Nós agradecemos a primeira defesa de dissertação de mestrado que eu participo, para dizer a verdade, com os agradecimentos à Sofia, e já agradecendo muitíssimo a participação da banca, né, que está aqui conosco, e teve a generosidade de dedicar seu tempo, seu trabalho, seu olhar cuidadoso ao trabalho de estudar pelos homens, porque vamos guardar um lugar especial no encerramento para a Leide Camila, que está aqui conosco e que participou da qualificação da UFMG, do Departamento de Comunicação Social. É a gentileza de voltar, né, Juarez? Esteve conosco na qualificação. Um prazer te receber aqui. Fique à vontade para suas considerações, por favor. Olá a todos, boa tarde a todos presentes, boa tarde, Sofia, Sônia, Camila, Maurício e todos que estão aqui na sala, colegas, Ângela, Nísio. Quero dizer mesmo, não é uma formalidade, que é uma alegria e uma honra desse trabalho, que é um trabalho que por si só já é um trabalho que, fazendo história e fazendo política na universidade, que tem uma relevância singular nesse momento, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, quero cumprimentar a Sofia pela coragem, muitas vezes invisibilizados, estigmatizados, né? Então, é uma alegria estar aqui. Quero agradecer muito o convite de estar com você. Queria ressaltar, hoje mais cedo, a gente estava com o professor Jean-Luc Morisot, onde a dimensão afetiva ela é não só um ponto de partida com a gente, então a importância da gente pensar outras epistemologias. Para mim é um momento histórico aqui no Departamento de Comunicação, no PPG-Com, e um trabalho que, como eu disse na qualificação, me afeta de várias maneiras, né? Me afeta, me emociona, me ensina, me coloca questões, enfim, né? Suscita cada vez mais igualitário, cada vez mais diverso, cada vez ver o seu movimento, né, de partindo de si, estar com os outros. Tio, na sua apresentação, hoje não tenho mais medo do futuro, isso também me emociona profundamente, porque eu também já fui uma pessoa que vivi com medo, com muito medo, e ainda vivo, porque somos corpos dissonantes, né? Eu, como professor gay, ainda que cisgênero, muitas violências, né? Então, você também me encoraja a não viver, porque o seu trabalho amplia o mundo para a gente, Sofia. E acho muito bonita, assim, a sua perspectiva sobre o processo da sua aceitação, né? Que a gente começa com a nossa compreensão da gente mesmo, passando pela compreensão de outras pessoas que estão no nosso entorno, né? Então, é muito emocionante ver como que você vai abrindo, né, toda a sua história dentro da sua pesquisa, uma série de equívocos sobre quem a gente é como corpos LGBT
né? E essa superioridade que você fala tão bem das pessoas que dizem nos aceitar, né? Eu também tenho chegado nesse momento assim de fazer uma série de questionamentos em algumas pesquisas, né? Que direito algumas pessoas se acham que têm ser aceito? Não quero ser aceito, quero ser respeitado porque não nos entendemos como difusar essas perspectivas, né? Porque quem tem direito sobre o nosso corpo, né? E eu acho importante a gente estar nesse momento, né, contrariando as epistemologias, os cânones, tudo, que a gente possa dizer mesmo quem tem direito ao nosso corpo e à nossa história legítima, né? Nós somos donos e donas dos nossos corpos, de ser tratados, e as pessoas elas têm, no mínimo, que nos respeitar. Sobre algumas questões do seu trabalho, Sofia, queria que você trouxe agora de novo um pouco mais, primeiro sobre a questão, mas ao mesmo tempo tem dois autores ali, né, a Machado e o Lejane, apontando um pouco para caminhos diferentes, né? E queria te ouvir um pouco mais, porque ainda que na autobiografia ou nas narrativas de vida, né, o dia não é a história em si, mas uma narrativa do acontecimento ou do fenômeno, mas me parece que o Lejane, assim, pelo menos, mas me parece que ele tem razão que, independente da perspectiva das narrativas de vida ou da autobiografia, a dimensão do pacto entre autores e leitores, ele me parece fundamental. Então, é na página 43 que você faz essa discussão, então eu queria te ouvir um pouco mais. Uma verdade, eu preciso compactuar com quem me diz que aquilo é verdade, mesmo que seja uma narrativa sobre, entende? E logo depois, na página 44, você menciona o espectro da transgeneridade, mas não se debruça muito sobre ele. Me pareceu uma coisa muito importante, assim, me chamou a atenção. Então, se você puder, gostaria de te ouvir um pouco, né? Como você vê a questão do espectro relacionado à transgeneridade. E para ir encaminhando aqui, né, queria também te cumprimentar pela relevância, assim, por lançar luz sobre histórias de vida e pensá-las a partir da sua própria vivência, né? Estar diante dos semelhantes que ressaltam afinidades, identificações, também diferenças, encontrar o seu rosto pelo encontro do rosto do outro. Esse movimento que você faz na pesquisa, junto com a Sônia, é de uma riqueza, de uma beleza ímpares, assim, por denunciar profissionais da medicina, da psicologia, a importância de fazer essa denúncia mesmo sobre tratamentos, estigmas, né, e violências na conduta transgênero, ou só transgênero, ou LGBTQIA+, enfim, né, os corpos, né, porque é importante que essas instituições que tentam regular que a gente possa viver, né, e se for do seu interesse, porque você tem muito a contribuir, como já faz até aqui, muito a dizer, e o seu trabalho levanta muitas coisas abertas, investigadas, enfim. E eu queria encerrar fazendo uma leitura de um texto de uma artista e uma pena com quem eu tenho tido um contato, enfim, mais próximo, e mundo com delicadeza. Questionar como cortar o mundo com delicadeza é questionar como descolonizar falando a língua que nos coloniza, a língua que nos mutila e nos mata, nos domestica e nos aprisiona. Como cortar a língua do colonizador com a navalha de nossas existências? Corrói o concreto gramatical. Como descolonizar escrevendo na língua que nos mata? Como descolonizar pensando com a língua que nos coloniza? É entre o dente e a mandíbula que se esconde a lâmina. Nos ensinaram os olhos para as luzes cegantes do mundo e aprender a abrir os olhos para a escama. Arrancamos os nossos olhos para enxergar o escuro invisível da terra. Estouramos os nossos ouvidos para ouvir a onda silenciosa do mar. Rasgamos a nossa pele para sentir a carne pulsante do corpo.
Mordemos a nossa língua para provar o gosto ácido da vida. Não é um eu que corta, mas um corta-eu me corta e me transmuta. O mundo é uma ferida sobre a terra. Com quais palavras temos nos aliado? Palavras precisamos esquecer para que outras novas nasçam. Como cortar o léxico gramatical, esburacar, ruir, corroer, bifurcar. Sou uma luz de lua na penumbra. Eu sou uma onda de tempestade no mar. Eu sou o veneno de espinho na flor. Eu sou a língua afiada da resposta. Eu sou a lâmina cortante e delicada do mundo. Eu não sou. Como cortar o mundo com delicadeza. E acho que o seu trabalho corta e abre o mundo com toda a delicadeza que você tem na sua existência, Sofia. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Juarez Guimarães. Participar de banca com Juarez é sempre um gatilho, né? Um gatilho bom, para nos fazer pensar em várias questões e, ao mesmo tempo, para nos emocionar, porque o corpo do Juarez é pura poesia, né? Compreendendo o corpo aqui, como nós o percebemos em nossos estudos. E, Sofia, agora você pode fazer algumas considerações sobre a fala do professor Juarez e, na sequência, nós passamos para o professor Maurício, tá bem? Nossa, é um pouco desafiador, porque eu estou bastante emocionada com essa leitura tão sensível e, enfim, eu vou me reorganizar aqui e vou responder Queria agradecer muito, Juarez, primeiro, por estar aqui, pelo seu tempo, pela sua sensibilidade mesmo. E toda a bagagem que você traz consigo e que enriquece o meu olhar também. Sobre a questão das autobiografias e narrativas de vida, né, que a Ida Lúcia Machado vai para um lado de que de que não seria possível ter esse pacto da verdade, e o outro autor que eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar é Lejane. Enfim, eu não sou... Lejane, não é? Mas é isso mesmo. Nós somos brasileiros, né, gente? Não somos obrigados a nada. Mas que ele fala dessa importância, eu vejo que algo que me... Primeiro eu vou falar sobre algo que me afetou nesse desenrolar da pesquisa, porque eu, como autista, eu tenho uma tendência à rigidez de pensamento. Então, se uma coisa é isso, ela vai ser necessariamente isso e ponto. Então, assim, quando se trata de um conceito mais filosófico, de uma análise mais reflexiva, a gente pode ir para caminhos diferentes sem que um seja 100% equivocado, outro 100% certo. Existem algumas nuances que precisam ser observadas, existem cenários, existem contextos mesmo que a gente precisa estar, e sutilezas que a gente precisa estar atenta. Eu acho que isso realmente, quando eu for entregar a versão final da dissertação, é algo que eu posso dar uma clareada melhor nessas duas visões, né, e trazer um pouco mais a discussão. Porque foi algo muito importante após a qualificação que eu percebi, que foi justamente isso. Às vezes eu tentava refletir, mas eu estava ainda sobre aquela tendência. Não, é isso, é aquilo. E as possibilidades são múltiplas. Então, ela exige uma análise mais aprofundada. Então, talvez nesse ponto, eu acho que eu vou querer clarear mais isso. Sobre a questão do espectro da transgeneridade, eu acho que é um ponto também que vale ser aprofundado também na versão final, né, que a gente entrega depois da banca, porque é aquela coisa, às vezes eu acho que eu estou sendo clara também em algumas coisas e está na minha cabeça, eu ainda não elaborei plenamente. Mas essa questão do espectro trans é porque
eu vejo muito claramente que existem várias possibilidades de expressão e identidade de gênero que vão muito além de uma binaridade macho-fêmea. E no meu caso, eu até brinco, gente, eu acho que eu sou a pessoa mais binária do mundo. Eu saí eu fui obrigada a ser uma coisa, mas agora eu já vejo tão mulher, e tão mulher, e tão mulher, que eu não quero manter nenhum elemento dessa outra coisa que eu fui antes. Então, existem pessoas que têm, que não se identificam com um gênero ou outro, que se identificam com os dois, ou que se identificam com um gênero em particular, mas elas não sentem a disforia ou a necessidade de tirar todos os elementos desse gênero. Então, é algo que eu vou também aprofundar também nessa versão final. Muito obrigada pelas considerações, eu achei que me ajudaram bastante, assim como na qualificação que eu saí assim, fervilhando, aqui eu estou também sentindo que, enfim, que vai me ajudar muito. Que bom te ouvir, Sofia. Obrigado pelas respostas. Essa ideia do espectro da transgeneridade, ela é muito interessante mesmo para entender, né, assim, porque a ideia binária, né, sobre a qual estamos todos, né, oprimidos aí, sendo cis ou não, né, a questão do gênero. Então, esse espectro, ele é uma imagem tão bonita para mostrar que há muitas, né, matizes entre o ser homem macho, ser mulher fêmea, corpo com pênis, corpo com vagina. Tem uma diversidade muito linda aí, né, que você nos ajuda a ver. Então, obrigado, viu? Obrigada, Sofia. Agradeço. Obrigada, Juarez. Nós seguimos, então. Vou convidar o professor Maurício Guilherme para as suas palavras. Por gentileza, Maurício, fique à vontade. Obrigado, Sônia. Uma honra estar aqui. Querida Sofia e também meus queridos irmãos, amigos, Camilinha e Ju. Então, esse é um território, para dizer de uma dissertação, na verdade, que é uma narrativa muito mais ampla do que meramente uma dissertação, é um território de afetos completo aqui, em que tive a honra de estar nesta tarde. Eu acho que a minha fala, por um lado, ela vai ser absurdamente linear, por outro, ela linear porque eu quero seguir a minha leitura do texto todo, do maravilhoso texto que você construiu, Sofia, para que você compreenda as cinco questões que eu vou levantar. Fique completamente à vontade para comentar algumas delas. Nenhuma delas é necessariamente uma pergunta, mas apontamentos que eu imaginei fundamentais e que muito me trouxeram no momento em que estava lendo. Então, de um lado, eu serei absurdamente linear, diferentemente de todas as quebras de paradigmas e de todos os territórios a serem ocupados a partir deste momento, como disse o Juarez, que é histórico. De outro lado, eu acho que a minha participação aqui ela será mobilizada por uma tríade de ambientes. O primeiro deles, das próprias narrativas da Sofia, que acompanhei desde aquele momento em que eu, professor do UniBH, a conheci numa sala de aula. E que, claro, se a gente está falando de afetos, ali inicia-se uma afetação, inicia-se um território de afetos que também vai me modificar absurdamente. Essas narrativas, eu acho que elas se encontram expandidas, não só na Sofia escritora, autora de livros tão importantes, mas nessa Sofia que se abre, como ela própria disse, nessa apresentação também que quebra paradigmas para o futuro, né, para o além, para o que virá. De outro lado, eu acho que é também uma participação de afeto, e como eu disse, pelo tanto que eu modifiquei a partir dessa grande amizade que construí. E, por fim, algo que muito me é caro e que seria, de certo modo, o meu território, é essa nova ciência, esse novo discurso acerca do que sejam as epistemologias e do que seja o próprio território das linearidades, mas isso não quer dizer que eu vá refazer tudo exatamente da dissertação, mas, de certa forma, eu passarei por pontos que estão em todos os períodos. Até para que seja possível compreender como que esses 5 pontos eles emergiram. E esses 5 pontos, azul,
e aproveitei da minha canetinha vintage de 4 quilos. Então, dito isso, vamos lá. Em primeiro lugar, né, o tema fundamental, pesquisa, experiência própria e processo de construção do afeto, experiências da autora, suas próprias experiências, Sofia, e as postagens públicas de autistas encontra um novo tipo de fruição, de fluição, que mesmo os nossos corpos empíricos, enfim, a autoetnografia, outro aprendizado muito rico para a minha própria trajetória, para, poeticamente, buscar uma compreensão sobre a natureza da interseccionalidade. Será que ela cintila ou ela apaga? Um território muito belo a ser percorrido por você. E aí, nesse sentido, você percorre todo esse território em primeira pessoa. É algo que meio que trança, que entrelaça isso, a sua leitura tão bem realizada, que estamos falando de outro território de ciência, e o tanto que isso traz força e potência. Sentido, né, uma série de relatos de autopercepção, como você própria diz, com essa escrita do Neurodivergentes. E eu queria o primeiro ponto aqui dizer o tanto que esse conceito-chave na compreensão, né, do espectro, do TEA, ele é reencenado por você. E com o auxílio de uma searas teóricas de diversos outros ambientes, não só da comunicação, mas há elementos aqui da psicologia, da sociologia e de todo esse território que você desbrava. Faço minhas as palavras do Ju, quando ele diz de uma espécie de posicionamento muito corajoso que você assume ali ao discutir os modelos médicos e sociais, né, no confronto com essa questão da neurodiversidade. Acho isso fundamental, em função mesmo, né, do como o discurso médico, por vezes, ele se revela, digamos, nos discursos regulatórios do dia a dia. E também essa reflexão que você promove sobre textualidades que emergem das características da pessoa autista. É incrível imaginar essa sua trajetória, como você bem descreve, mas é incrível também imaginar todas as questões que, como amigo, e no território dos afetos, eu teria a fazer a você hoje, desde que te conheci há alguns anos. E você, claro, trança toda essa experiência a esse debate público tão importante. Começa, então, algo que eu percebo como essencial realmente na sua trajetória, não só por todos os motivos óbvios hoje, mas a sua relação com o feminino. E me lembro mesmo, né, dos momentos em que essa discussão ela se revelou tão cara a você, tão importante. E o tanto que agora ela é feita de um lugar tão próprio, com tanta potência, que vai, claro, né, se ampliar. As questões da identidade de gênero e da performance que fazem com que a linguagem e os discursos fortaleçam as normas regulatórias, é incrível como que, além de fazer essa análise, você oferece uma série de possibilidades que eu acho também riquíssimas. Assim. E nesse ponto, eu estou falando razoavelmente do capítulo 2, o tanto que algo que é muito importante na sua trajetória, o ativismo autista, ele se revela de modo importante. Impressionante como as suas novas pesquisas, em grande medida, dialogam com questões suscitadas por você em Neurodivergentes em diversos momentos de sua trajetória. Nesse sentido, a minha canetinha verde acabou de aparecer aqui. A primeira questão que eu teria que é uma questão muito importante para mim, inclusive, te ouvir, mas, claro, escolha das 5 questões qual você se sente mais à vontade ou se acha mais interessante de comentar. O que caracteriza hoje as bases do seu ativismo? Fiquei com muita vontade de saber qual é o lugar do ativismo para você hoje, Sofia, com toda essa trajetória que você tão bem construiu ao longo de todo esse trajeto. A partir daí, né, uma discussão muito importante sobre interseccionalidade e essa aproximação de desafios, contextos e experiências, isso tudo aproximado do seu corpus também, ligado ao Twitter, né, em que você discute essas pessoas que também são agentes atuantes e para ampliar essa voz do espectro nas redes. Aqui eu queria só
dizer de uma linda definição identitária que você traz e que eu acho ela importantíssima, inclusive para pensar outros territórios da sua dissertação, que é o de pessoa de textos. E é incrível tanto que na sua própria apresentação você revela outras nuances. Eu percebi aqui também a Sofia como a pessoa de audiovisual, a pessoa de textos na essência dos textos, e a Sofia, pessoa de múltiplas outras linguagens e possibilidades, dentro dessa busca desse conceito magnífico engendrado por você e pela Sônia de acessibilidade afetiva, né? Que busca, em grande medida, né, esses direitos assegurados ao encontro, né? Encontro a que todos temos direito e visibilidade a que todos temos direito. E aí, nesse sentido, esses espaços mesmos técnicos seriam espaços para a configuração justamente dessas práticas sociais pelos agentes humanos. Narrativas de vida, e você entra de modo muito interessante, acho que poderia ser uma discussão também levada para outros territórios, mas gosto muito porque você lança a mão desse conceito para dizer desses fragmentos narrados em espaços sociais e cotidianos, para falar dessa performance de nós mesmos nas redes, né? E acho, e você usa o termo, acho uma espécie de visada ética muito importante que você própria trabalha no território da sua dissertação. A pesquisa em dimensão afetiva, como eu disse, é a primeira banca que eu participo nessa seara de pesquisa. Quero estar mais próximo a vocês todos, Camila, Sônia, Ju, você, Sofia, no sentido de lê-los mais, de reconhecê-los mais, porque fiquei absurdamente encantado. Aí é mesmo um depoimento no lugar da ciência, né? Essa união entre o ético, o estético, o político, com essa visada humanista, e que aproxima de forma tão potente a afetação e o aprendizado do pesquisador. Eu acho mesmo isso uma virada paradigmática fundamental, que há muito a gente espera, e que vocês, a meu ver, a partir desse belíssimo trabalho da Sofia, eu tenho percebido que a estrada está sendo construída de forma maravilhosa. E a pesquisa, nesse sentido, busca justamente captar a espontaneidade sensorial, né, nessa interação com corpos. Nesse sentido, um destaque aqui também, para a referência à importância, né, ao corpo sensível de você como mestranda, e o modo como esses afetos são também tópicos de ação científica. Quero voltar nisso lá ao comentar algo que apareceu aqui, que você voltou a citar a Camilinha, que eu acho realmente muito importante, porque o seu lugar também como ser de pesquisa, ele foi afetado de modo absurdo. Vamos, então, às minhas 3 últimas searas aqui de palavras em verdinho, para finalizar essa discussão que eu acho fundamental. Em primeiro lugar, é muito interessante você trazer ao seu trabalho a complexidade aí da relação entre os textos, que gera reflexões permanentes, e principalmente aqui, para mim, uma discussão que você faz específica sobre distanciamento do pesquisador em relação ao seu corpus e a abertura ao inesperado da ciência. Nesse sentido, aqui está o meu segundo verdinho, que é justamente também já abrindo espaço para o que eu sei que virá. Eu tentei imaginar, os espaços já ocupados por você e relatados na dissertação no arquipélago de textos da ciência, especificamente. Imagino que já não passa em seu coração e em sua mente ao imaginar a próxima jornada, que é o doutorado. Eu acho que você tem milhões, né, de arquipélagos ainda a serem desvendados, e eu imagino que isso já esteja sendo construído contigo. Quero falar algo que é muito caro a mim nesse sentido, né? Olha bem, você fala num determinado momento de vários desafios, né, enfrentados por vários de vocês e por várias pessoas ligadas ao espectro.
camuflagem, relações de poder e saber, contato visual, as questões dos aeroportos que você comenta, as comorbidades, as disfunções executivas, os processamentos auditivos. É tudo feito de modo cientificamente muito bem construído. E aqui é impossível não pensar na sua dissertação como uma acurada peça de divulgação científica também. Principalmente de aprendizado para quem? Para os neurotípicos, que nada sabem e nada desejam saber. Vejo a dissertação automaticamente, portanto, como um novo livro da Sofia, dentre, hoje imagino que já para além dos 2 dígitos, imagino que eu já perdi a conta há algum tempo. Mas acho que é fundamental pensar nessa peça acadêmico-poética como um livro de divulgação científica, do modo como nós bem imaginamos. Vou, então, para encerrar, querida Sô, aos 2 tópicos finais, que são constatações, digamos, sensíveis acerca do que li, né? E que, em grande medida, me trouxeram muitos questionamentos. Em primeiro lugar, eu fiz um paralelo aqui, ao ler depois toda a sua dissertação, sobre esse embate que há, paradoxal, entre o invisível e o visível, nas relações que você tão bem constrói e discute aí a partir dessa visada dos textos do Twitter. Digamos que, curioso e importante perceber que seu trabalho está no lugar certo, o Departamento de Comunicação Social. Por que eu digo isso? Sua pesquisa se sustenta na análise da visibilidade das identidades que hoje se revelam e se transformam por meio de mídias e dispositivos diversos. Os pregadores da invisibilidade alheia têm hoje adversários visivelmente cientes de seus afetos, de suas emoções, de seus próprios textos e narrativas. Essa é a potência da sua construção como ser de afetos e como pesquisadora. Essa é, na minha visão, a sua contribuição para desestabilizar a própria lógica do que seja a ciência. E, claro, para desestabilizar os projetos conscientes ou estruturais daqueles que querem construir a invisibilidade. O meu 4º tópico de Verdinho, eu vou direto ao 4º e ao 5º, é uma questão à Sofia jornalista. Talvez essa seja realmente a única pergunta. Porque você não fala disso no método, e não é uma questão de eu sentir falta disso, mas é uma questão de o que a Sofia jornalista dizia. Não se imaginou em nenhum momento acrescentar no método da pesquisa entrevistas com as pessoas ligadas aos perfis para ampliar o encontro e o diálogo em torno de tais vivências? Não estou dizendo que eu achei isso uma lacuna. Eu queria só compreender se isso passou por sua mente, Sô, e se isso faria alguma diferença. O Verdinho, já pedindo desculpa pela demora ou pela extensão da minha fala, a meu ver, com o seu trabalho, Sofia, a lógica e afirmação de afetos. Você, como bem ressaltou a Camilinha, lá na qualificação, você voltou a falar disso, eu achei realmente muito bonito, não é objeto de pesquisa. Você, Sofia, é artífice de conhecimento, semeadora de diálogos, moto contínuo de poderes e possibilidades e de horizontes. É isso. Fique absurdamente à vontade para fazer. Muito obrigado pela leitura desse magnífico trabalho. Muito obrigado, Sônia e Sofia. Nós que agradecemos, Maurício, muitíssimo obrigada pela leitura cuidadosa e tão divertida. Fiquei imaginando aqui as cores das suas canetas, porque eu tenho uma caneta vintage e eu adoro questões que são do campo dos afetos, mas são sensoriais também, né? Então, isso nos desperta muitas outras questões, como é que a gente se atém a essas narrativas. Sofia, de novo, fique à vontade para falar. Acho que eu vou ter que me acostumar com isso, porque acho que eu não vou praticar assim tão cedo. E aí eu
meio que me confundi aqui na hora de anotar as coisas, porque o Maurício falando com tanta profundidade, mas enfim, eu vou começar pela pergunta, né, assim, que foi a questão da jornalista Sofia, onde que ela entraria ali. Sim, de certa forma, passou e me deu essa curiosidade ao longo da pesquisa e de ampliar esse diálogo. Isso, só que assim, embora a gente tente ao máximo sair da caixinha, para usar uma expressão do senso comum, e fazer algo com a maior profundidade possível dentro do mestrado, ainda é algo que esbarra em algumas questões que de tempo, enfim, de metodologia mesmo, que eu tive que fazer escolhas. Então, eu optei, porque a Sofia que entrevista, ela já tem um pouco mais de facilidade, assim. Então, eu optei pela Sofia que observa e tenta ver justamente essa relação que você falou, entre o invisível e o visível nessas relações. A Sofia que observa e tenta, que também é uma característica do jornalista, né? Eu acho que você é um observador nato, uma pessoa curiosa, que quer aprender, mesmo com o dito e o que também não é dito. Então, mas quem sabe, né, num futuro doutorado, já que o Juarez já falou também, eu possa ampliar isso, e eu adoraria, porque eu realmente gosto do diálogo. Aliás, a última questão que você pontuou foi isso, que eu não sou objeto de pesquisa, Sofia é semeadora de diálogos, e eu acredito muito nisso. Eu até achei interessante depois a dissertação ter o diálogos afetivos no Twitter. Eu não pensei na palavra diálogos conscientemente da maneira como eu acredito, mas o diálogo para mim é um ponto crucial em qualquer momento da minha vida. Eu acho que aí sai um pouco até do território da ciência e vai para uma questão mais pessoal também, mas o diálogo, para mim, é a chave para acessar o outro, para descobrir e se conectar com o que as outras pessoas têm a oferecer, né? Então, e poder provocar novos diálogos, que você falou, né, que eu trago possibilidades, isso para mim, nossa, foi uma coisa maravilhosa que eu podia ter ouvido hoje. Eu estou muito grata por isso. O que caracteriza hoje as bases do meu ativismo? Eu acho que é menos uma questão de... Talvez seja esse diálogo, mas é menos uma questão de vou na rua, vou proteger. Não que isso não seja importante, isso e tem o seu valor. Mas é uma questão de, como produtora de conteúdo, como é que eu posso produzir algo que toque as outras pessoas para elas poderem cruzar dados, né? E produzir a própria reflexão a partir disso que eu estou propondo. Então, eu acho que essa é a base do meu ativismo. Não é tentar impor, convencer uma ideia, mas é mostrar que existem novos caminhos e convidar as pessoas a se conhecerem da maneira mais humanista que for possível. Você falou também da questão da lógica do que é ciência, e realmente, como você disse, eu no começo eu pensei assim, nossa, será que se eu fizer uma coisa que vai fugir um pouco da comunicação, no começo, né, quando a gente está começando a idealizar o projeto, porque dialoga com outras áreas. Mas aí eu fui, e claro que nessa interação com professores, com colegas, né, durante as disciplinas, eu fui aprendendo como que eu podia usar isso a meu favor, porque a mesma coisa que pode ser um mal, pode ser, tem que querer ser maniqueísta, mas só para, dando esse exemplo assim, para ficar mais claro, uma outra coisa pode ser um dissabor, pode ser uma coisa que também vai ajudar. E você falou também sobre a questão do livro, né? De dissertação, você vê como mais um livro. Olha, você falou do nome dos livros, eu estou indo para o 8º, tem um 9º já em produção. Então, eu acho que seria muito simbólico a dissertação ser o meu 10º livro. Os 2 dígitos vão começar com ela, exatamente. Maravilha. Então, é isso. Obrigada, Maurice.
Desculpa, Sou eu que agradeço. eu até fico, assim, chamo de morrice, mas é porque realmente eu tenho muito carinho pelo profissional que você é e pela pessoa que você transmite esse cuidado sempre, sabe? Com o outro e esse amor mesmo. Sou. Eu também senti muita dificuldade de chamar de Sofia. Aí você viu que foi hora sou, hora Sofia. Você não tem problema, não. Muito obrigado. Maravilha de respostas. Obrigado, Sofia. Eu que agradeço. Obrigada, Sofia, Maurício. E a Sofia está sempre nos surpreendendo, né, gente? Assim, em vários aspectos. E aí a gente preparou uma surpresinha para ela também. E quebrando e transgredindo mais uma vez a ideia dessa banca, eu gostaria de convidar uma professora muito especial que acompanhou a trajetória da Sofia com muito interesse, que é nossa parceira no Afetos, no grupo de pesquisa Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades, que, apesar da agenda super cheia, apesar dos inúmeros compromissos, ela fez questão de ler o trabalho de Sofia, de receber em primeira mão, e hoje ela está aqui em meio a vários outros compromissos para dar uma palavrinha com a Sofia rapidinho. Ângela Marques, está na escuta? Bem-vinda! Ô, Sônia, muito obrigada. Assim, a Sônia está assim, não, você vai aparecer, eu faço questão. Mas eu também, assim, estou aqui e ficaria para o final, assim, ou para um intervalo, para dizer, Sofia, que eu estou, assim, com o coração cheio de orgulho por você. Quero parabenizar pelo trabalho, te parabenizar a Sônia, parabenizar sua mãe, olha que linda a Selma aqui conosco, mandar um beijo para Igor. Assim, para a gente é muito bom ver você aqui defendendo sua dissertação com tanta propriedade, com tanta competência. Que trajetória incrível, Sofia, né? As pessoas que te conhecem há mais tempo estão ressaltando isso, né? E eu que te conheço há tão pouco tempo, vi assim esse desabrochar, né? Ao longo desse percurso do mestrado. E só tenho a dizer assim que seu trabalho é maravilhoso. Ele está assim tecido e construído em tantas dimensões. Ele é rico, ele é original, ele é potente, né? Como o Maurício falou, já é um livro pronto, né? Então quero dizer isso assim, te dar um abraço virtual, te dar um beijo, dizer que você está linda e extremamente profissional aqui hoje nessa defesa. Dizer assim que como mãe de uma criança autista, te ver aqui hoje defendendo me traz tantas coisas, assim, me deixa tão feliz, assim, tão incrivelmente realizada. E eu, assim, gostaria que você continuasse nesse seu percurso, continuasse sendo você e estando perto de nós. Parabéns, Sofia, muito obrigada. Nossa, Sofia. e agora? Tá viva, Sofia? Ai, Ângela, é recíproco e é tão maravilhoso ouvir tudo isso que você falou de uma professora, pesquisadora que eu admiro tanto. E sim, a gente tem questões que nos ligam, né? Você falou do seu filho e tudo, mas não é só isso. Você é incrível e sei lá, eu gosto de receber elogio de gente incrível. Acho que eu não vou ser. Eu fiquei emocionada. Ai, muito obrigada mesmo. E às vezes a gente se sente meio, não sei, não sei se é uma autocrítica ou que é boa ou uma insegurança, eu não sei. Mas quando eu vejo isso, eu sinto que tudo valeu a pena e que eu já estou já estou ansiosa para novos passos, doutorado, dissertação como livro, já estou super feliz. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, Ângela. Obrigada, Sofia. Então, a gente vai para os últimos comentários, mas não menos importantes, da professora Camila Alves Campolina Mantovani. E, na sequência, Sofia, novamente, você tem a oportunidade de dialogar com a Camila. Bem-vinda, Camila. Obrigada.
Ai, gente, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, por poder acompanhar, né, o processo da Sofia, por chegar aqui nesse momento. Agradeço Sônia, Sofia, agradeço também a fala dos meus colegas tão queridos, Maurício e Juarez, que eu admiro tanto, que são, assim, para além, né, como a Sônia, de colegas da universidade, onde a gente trabalha, pesquisa, né, e produz conhecimento, são parceiros também para os afetos, né, da vida, que são tão importantes assim na universidade. Então eu preparei um texto, mas eu não sei se eu vou ficar seguindo ele muito, não. Vou dar uma falada aqui, Sofia, porque eu acho assim, você fez um percurso muito lindo no mestrado, né? Eu lembro lá do dia do seu processo seletivo, né? Eu estava na banca, lembro das inseguranças, né? Das ansiedades, do medo com essa universidade, né? O UFMG, esse lugar às vezes tão caótico, a própria Fafiche. E eu me lembro do Maurício me falando, olha, tem uma aluna chegando, fica de olho nela, porque eu gosto muito dela. Cuida dela que a Fafiche não é fácil. E é isso, assim, né? A gente nem precisou disso, porque você fez um caminho, assim, muito incrível na universidade. E que sorte a nossa poder ter te recebido, né? Não só no mestrado, né? Para poder estar lá com a gente, cursando formalmente as disciplinas, mas também para ser uma integrante do nosso grupo de pesquisa, o Afetos, né? E como é importante, né? Como foi importante a sua chegada no Afetos, não só sua, mas como de todos os outros pesquisadores que também estão aqui, né? A Fatine, a Pati, né? Acompanhando com a gente, como que vocês tornam esse lugar da produção de conhecimento da universidade, que é um lugar tão árido, e que às vezes a gente olha, né, para aqueles livros lá empilhados na biblioteca, hoje olha no banco de teses, e às vezes, né, você vê um esforço de uma vida ali, às vezes que está parado, congelado, e eu acho que a chegada de pesquisas que pensam nessa proposição, que vai para além, né, de uma dimensão técnica objetiva da ciência, que pensa numa produção de conhecimento que valorize um outro tipo de racionalidade, de sensibilidade, que provoca, né? E que nos coloca nesse lugar de pensar a nossa realidade, de questionar o que a gente faz aqui, questionar a nossa relação com a diferença e questionar, principalmente no campo da comunicação, como a gente cria as nossas relações, os nossos diálogos, né? As nossas interações. O tanto que às vezes a gente pode ser violento com o outro, né? Numa perspectiva de diálogo, de interação, e o tanto que talvez na dimensão da comunicação é o único lugar que a gente possa se humanizar de verdade, né? Nessa tentativa de comunicar e de compreender e de acessar o outro, né? Então, essa perspectiva ética da produção do conhecimento, que valoriza a diferença, que abraça a diferença e que traz, né, para essa outra perspectiva, para a gente se pensar num outro lugar, questionar essas bases, né, de uma verdade, de um conhecimento que se assenta ali entre especialistas, né? A nossa ciência anda muito castigada, questionada, né, por várias questões, mas talvez em algum aspecto a gente precise questioná-la mesmo. A gente não pode ter medo de questionar a ciência, né? Porque o medo de fazer a pergunta, o medo da dúvida, né? Ele nos paralisa, né? Ele nos coloca num lugar de inação que não nos permite avançar para produzir conhecimento e não nos permite chegar, né, com esse pensamento científico em outros lugares, para além da universidade, que esse é o sentido, né, da gente estar ali fazendo pesquisa, e principalmente é o que a gente acredita, os colegas que estão aqui, e a minha querida parceira Sônia, né, do Afetos, a gente acredita nisso, assim, a gente está ali produzindo conhecimento, valorizando, né, a ciência, mas também para que ela circule por outros lugares, né. Então, ver o seu trabalho que está tão bem construído, tá tão bem amarrado, a parte quando você vai para questão das ambiências da comunicação mediada por computador, né, que a gente falou lá na qualificação, e você traz a acessibilidade afetiva, é um ganho enorme, porque também fica uma discussão às vezes muito seca, né,
dessa interação aí com o computador, com as máquinas, né? A gente já sabe que essa experiência mediada pelo computador, ela nos traz algumas facilidades para lidar com a diferença, com o desgaste que é esse contato com o outro, às vezes, pelo corpo, né? Então, esse corpo que vai ali mediado pelo computador, às vezes ele consegue, né, ficar mais confortável para interagir, mas como é importante a gente ter esse contato com o corpo, com o outro, com essa presença, com esse calor, porque às vezes essa comunicação mediada também, ela pode trazer uma certa frieza para as relações, né? E aí permitir, ao mesmo tempo que ela traz os encontros, ela também pode permitir certos comportamentos assim que não são muito acolhedores, né? E eu acho que a pesquisa, na hora que você traz essa dimensão da acessibilidade afetiva, ela ganhou assim enormemente com isso. Eu queria te parabenizar pela sua amarração da escrita nesses processos de afetação, né? Como é que é interessante essa relação que você traz do texto, dessa necessidade de você se aprofundar nas dimensões da comunicação, que é justamente o lugar onde você percebe lacunas, né? E que percebe dificuldades, e você trazer isso para o exercício da ciência, né? Científico. E aí, durante a leitura, né, da sua pesquisa, a gente vê esse amadurecimento e vê também muitas possibilidades de futuro, né? Então, eu fico muito feliz em ver lá que você não tem mais medo do futuro, né? Não tenha, porque a gente precisa dessa sua coragem, né? Precisa de estarmos juntos, assim, na universidade para criar esse conhecimento em outras bases, né? A partir de um outro lugar. Eu também não tenho muitas perguntas para te fazer, porque a gente, né, dialogou bastante no seu processo de criação, de produção, né, de análise. E eu queria só que você, né, comentasse um pouco sobre essa dimensão mesmo dos afetos e como você se percebeu, né, diante dos desafios, às vezes, de trazer uma comunicação que ela é mais sinestésica e uma escrita sinestésica, né, a partir de vários sentidos. Como é que você teve a disciplina ou a não disciplina, o exercício de ser criativa, trabalhando com as suas demandas por uma linearidade, por uma reflexão que até você fala, né, colocando tudo no lugar, mas você gerou um texto que ele não tem nada disso, ele não está nada amarrado, né, preso, é um texto que propõe milhões de diálogos, assim. Então eu queria te ouvir como um momento assim para trazer para as pessoas, né, esse encorajamento para a produção de conhecimento, ainda que ele pareça, né, às vezes muito desafiador e complexo para a produção, pro cotidiano. Parabéns, Sofia. Parabéns, Sônia. E que sorte a nossa do Afetos ter você lá. Muito obrigada, Camila. Sofia. Ai, que sorte a minha também ter vocês e fazer parte do Afetos e poder dialogar tanto e aprender tanto com você, Camila, também. Essa dimensão afetiva, e a gente teve recentemente um encontro no Afetos com o Maurício, que eu cito bastante na minha dissertação, e acho que foi a Mari que perguntou sobre se tem um lugar seguro, né? E é engraçado porque uma pessoa autista, se você vai olhar pelo menos uma visão mais estereotipada, mas que tem como um estereótipo tem um fundo, né, de por que existe esse estereótipo, ela gosta de previsibilidade, ela gosta de estar segura, ela não gosta de sair dessas zonas de conforto. E a dissertação me convidou justamente essa dimensão afetiva a sair de toda essa zona. E então, tinha momentos que eu pensava assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Eu travei, eu empaquei, mas aí eu pensava assim, não, isso é transitório e eu vou, sei lá, vou fazer minha meditação, vou orar, vou assistir um filme que seja, mas não vou ficar presa nesse hiperfoco, que é outra característica minha, que eu fico ansiosa, hiperfocada, porque isso exige uma reflexão e uma reflexividade bem maior. Exige que seja gestado mesmo.
E o meu grande amadurecimento pessoal com isso foi que, ao longo da minha vida, muitos trabalhos e isso é visto como uma vantagem, e até relações com as outras pessoas, isso muitas vezes é visto como uma vantagem, porque eu sou prática, eu sou rápida, eu faço com eficácia, com eficiência, as coisas com uma rapidez que surpreende às vezes. Eu não estou falando isso de arrogância, não. Muita gente já me falou que eu sou assim. Só que na pesquisa em dimensão afetiva, e talvez até na pesquisa em geral, mas principalmente nessa dimensão afetiva, eu tive que aprender a gestar. E aí, no começo, quando eu conversava com a Sônia e ele estava muito insegura, muito ainda aprendendo e tentando entender aquilo, eu pensava assim, nossa, gente, será que eu vou conseguir? Eu só queria fazer isso, queria fazer aquilo, aquilo outro. Não, eu vou gestar. E aí eu agradeço a Sônia demais também porque ela foi orientadora maravilhosa, assim, perfeita nesse sentido, porque eu aprendi realmente a gestar um projeto e no final eu fiz a dissertação, não foi a dissertação que eu queria, foi muito melhor do que eu queria. Então eu estou muito, muito grata e muito feliz por isso. Muito obrigada, Sofia. E aí, para a gente encerrar com a participação especial de professoras que estão aqui conosco, né, registrando também a presença do Nísio Teixeira, que esteve aqui para parabenizar a Sofia e precisou sair. Eu convido a professora Vanessa Brandão para também fazer uma homenagem à Sofia. Ela está aqui conosco. Vanessa, obrigada pela presença, bem-vinda. Oi, gente, obrigada a vocês pela generosidade de me permitir falar o que eu escrevi aqui no chat para a Sofia. Sofia, falar olhando para você. Adoro bancas em que a gente vê que o conhecimento ele não está só dito e nem não dito, ele está expresso. Talvez o Juarez dissesse performado. Linda demais o seu vídeo, o modo como você trouxe a sua história ali e me fez refletir, também expressar uma imagem que ronda a minha cabeça, assim, volta e meia, que é essa imagem de velocidade, né, dos anos-luz das estrelas, que quando um brilho chega a gente é porque já tem muito tempo que ele começou a ser gestado em uma origem profunda que a gente não conhece e talvez nunca vá conhecer e acessar. Eu sinto que as bancas do afeto são isso, e essa imagem veio muito claramente quando eu te vi aqui hoje apresentando, muito claramente, é uma imagem sua e de vários outros orientandos dos quais eu já assisti a bancas do afeto, assim. Os trabalhos são extremamente competentes, de uma maneira muito singular, cada um, mas as trajetórias são também tão relevantes e tão ricas, né? É muito bonito ver o seu brilho aqui hoje, porque ele não é um brilho que começou agora, né? É um brilho que a gente testemunha com toda a poesia que é de ver surgir uma estrela no céu, né? Assim, ela surge ali, mas a gente sabe que tem uma história oculta por trás, com tanta gente fazendo parte dela, assim, tanta gente que está aqui. Então, assim, é uma alegria convocar essa imagem do brilho da estrela aí para esse momento singular que é a sua banca. Muito lindo estar aqui testemunhando isso. Obrigada, Vanessa. Sofia? Eu estava procurando o coraçãozinho aqui para eu colocar, porque, nossa, Vanessa, embora a gente não tenha conversado tanto quanto eu converso com a Camila, com a Sônia, mas eu tenho uma admiração muito forte por você, e sempre que você abre a boca, eu aprendo muito. E quando você falou isso da estrela, eu, de novo, né, para variar, estou emocionada, e gratidão por poder estar aqui com você. É interessante porque a gente precisa também de pertencimento, né? E, assim,
E às vezes a gente busca esse pertencimento de uma maneira que não é a mais legal. A gente tem afetos, né, nesses encontros que não são os mais legais. Mas aqui eu sinto esse encontro da melhor maneira possível. Muito obrigada, Vanessa. Achei assim lindo isso que você falou, essa metáfora, e estou muito, muito grata e muito emocionada. E eu vou continuar frequentando as reuniões do afeto, tá? Vocês não vão ficar desistindo. Mesmo eu ainda, né, não tendo mais esse vínculo, por enquanto, mas eu quero poder conversar e trocar mais com você também, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Sofia. Só uma pequena correção de orientadora, né? No Afetos, nós não desvinculamos ninguém. Todo mundo tem carteirinha verde para entrar e sair quando quiser, independentemente de estar matriculado oficialmente na UFMG ou não. O Afetos é aberto e uma vez que se abriu para você, estará sempre à sua espera e você tem trânsito livre conosco, assim como todos os nossos pesquisadores, pesquisadoras, curiosos, interessados, que circulam conosco, que nos ajudam nessa produção coletiva, né? Eu quero dizer umas palavrinhas antes da banca passar para outra sala, e eu já vou pedir desculpas, porque eu já me emocionei muito, assim, e acho que vou continuar me emocionando algumas vezes nesse dia, né? Me emociono primeiro porque cada vez que uma orientanda defende, e em especial uma mulher defende uma dissertação ou uma tese, nós estamos ampliando os corpos femininos na ciência, na universidade, estamos abrindo caminhos para outras reflexões que estão num campo, com todo respeito ao universo masculino, gente, e a todos os universos de pesquisadores, mas estamos num campo que é diferenciado e que precisa ser ocupado cada vez mais na universidade, na ciência, precisa de reconhecimento, né? Então, a defesa de Sofia, que hoje, ela é simbólica por vários motivos, né? Como orientadora, só me cabe agradecer a confiança da Sofia, agradecer a ela, né, estar comigo numa condição não de orientadora que vai impor a ela um estilo de pesquisa, um corpus, nada disso, mas uma orientadora que acolhe o que ela pretende pesquisar, como ela pretende pesquisar e que tenta da melhor forma possível, muitas vezes errando, muitas vezes chorando, muitas vezes sofrendo pelas questões que permeiam a vida da Sofia, né? Mas principalmente nos mobilizando em trabalho, em pesquisa e também em apoio mútuo. Eu quero agradecer a Sofia, principalmente porque ela está na minha vida, eu acho, se eu fizer as contas erradas, você me corrija, Sofia. Eu acho que há uns 8 anos, talvez, 2014, quando Sofia escrevia no blog Tudo Bem Ser Diferente, que eu mantinha para discutir educação inclusiva, a partir das experiências com Pedro, meu filho, que morreu em 2016, e Sofia já trazia textos incríveis, ela era estudante de jornalismo na época, lá no UNE, com o Maurício e outros colegas, né? E ela tinha uma velocidade de pensamento tão intensa e uma velocidade de produção tão intensa que era para ela escrever um texto por semana, mas a Sofia me surpreendia com um texto por dia, e chegou uma época que eu não conseguia postar tantos textos que Sofia escrevia. Então, Sofia precisou criar o próprio canal dela, porque ela era dona de si, das suas narrativas, das suas experiências, e só ela conseguia dar conta de tanta capacidade intelectual e produtiva que ela tinha. E foi o único pedido que eu fiz a Sofia quando eu a aceitei como orientanda no mestrado. Sofia, tenha paciência comigo, mesma velocidade que o seu. Imagine com todas as habilidades que você tem, falta do que a minha, né? Ela conseguiu se organizar, ela conseguiu outros 5, 6 orientandos,
e conseguiu entender que flor, né? E um desabrochar de uma flor que foi uma metamorfose, que começou lá aqui hoje, em experiências que hoje ela quer, a gente tem a oportunidade de ver aqui hoje. Então, meu agradecimento da pesquisa, a compreensão de transitar de um universo para um universo em que você é nossa colega de trabalho, você é nossa colega de muito, sabe? É que você é uma pessoa famosa, você é autora de livros, mas na pesquisa, no ambiente acadêmico, você é uma pessoa de uma humildade incrível, você é uma pessoa faz cenas de afetação por ser quem você é, né? Então, isso para mim, para além do trabalho que você construiu com muita dignidade, com muito afinco, com muito trabalho, é o que há de melhor. Você não disputa conhecimento, você não disputa fama, você não disputa saber, né? O seu lugar está garantido pelo que você é e você respeita demais os outros e as outras. Você se encontra com os outros e as outras de um modo tão acolhedor que não pode ser diferente da gente com você, né? Você só está recebendo, e essa defesa é um exemplo disso, tantas pessoas te assistindo. Não é comum professores que não estão na banca virem cumprimentar uma mestranda, né? Isso não é comum. Geralmente vêm os professores que estão na banca. Nós tivemos aqui outros colegas do departamento que vieram te parabenizar, colegas que fizeram questão de me pedir o seu trabalho para ler antes que a banca acontecesse, porque queriam conhecer essa epistemologia que você está construindo. Então, em nome de Sofia Mendonça, Sofia com PH, Mendonça, Diva com D maiúsculo, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui. Quero dizer que esse apoio de vocês é fundamental para que corpos diversos transitem na universidade. Não basta que nós, professoras e professores, façamos discursos, artigos acadêmicos e livros, mas é preciso que a gente tenha uma atitude condizente na nossa vida, uma ética de vida, uma escolha, para que esses corpos estejam conosco, mas estejam com dignidade, com plenitude, que conquistem os espaços que merecem, e com direito a errar, a deslizar, a chorar, porque nós não somos máquinas, não somos perfeitos e estamos aqui para aprender. E eu aprendi muito sendo sua orientadora. Eu estou realmente orgulhosa. Eu estava conversando com a Ângela aqui, falei, eu estou explodindo. Acho que vocês devem ter percebido que eu fumei uns 50 cigarros aqui, de tanta aflição que eu estava, de aflição boa, né? Uma aflição de, nossa, nós conseguimos, e foi na pandemia, e foi com todo o processo de transgeneridade da Sofia, e foi com todas as experiências que nos afetaram muitíssimo, e foi com a morte do meu pai, foi pelos momentos que eu sofri, que eu chorei, e que você permaneceu ali, convicta de que você queria e ia fazer a sua dissertação, e que você queria e ia fazer melhor do que um dia você pensou. Isso para mim não tem preço. Isso para mim é precioso, Sofia, isso é raro. E eu espero que você esteja na nossa vida, esteja no Afetos, nessa construção conjunta que nós fazemos. Nosso mantra, não fazemos nada sozinhas, né? Camila e eu, a gente sabe o quanto nós somos codependentes no sentido positivo de vocês que estão conosco em condição de pesquisa e que nos alimentam com inquietações tão profundas. Ninguém poderia nos dar isso. E eu sou muito grata a tudo que eu efetivamente ganhei nessa convivência como sua orientadora. Muito obrigada, Sofia. Ai, Sônia, gratidão. Vou pausar a gravação, tá, Sofia? Pra vocês ficarem conversando aí, aí depois eu volto de novo. Então, nesse momento, com o retorno da banca, após as deliberações, eu vou me levantar, né, como é praxe, no momento em que nós vamos fazer
a leitura da deliberação da banca e ficar em pé em respeito à presença de todas e todos, vocês que estão aqui conosco, e também a presença da Sofia, que nos brindou com esse trabalho hoje. Então, eu quero dizer que às 14 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, em ambiente virtual, reuniu-se a comissão examinadora constituída pelo professor doutor Juarez Guimarães Dias, pelo professor Maurício Guilherme e pelas professoras Sônia Caldas Pessoa, orientadora, e Camila Maciel Campolina Alves Mantovani, com participação e homenagens das professoras Ângela Marques e Vanessa Cardoso Brandão. A comissão reuniu-se para julgar o trabalho final da aluna de mestrado Sofia Silva de Mendonça, intitulado A Interseccionalidade entre Autismo e Transgeneridade, Diálogos Afetivos no Twitter, requisito final para a obtenção do grau de mestre em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, área de concentração, Comunicação e Sociabilidade Contemporânea, linha de pesquisa, comunicação, territorialidades e vulnerabilidades. Abrindo a sessão, a orientadora e presidente da comissão, eu, professora Sônia Caldas Pessoa, apresentei a banca, em seguida passou-se a palavra à candidata para a apresentação do trabalho final. Após a apresentação, seguiu-se a arguição pelos examinadores com a respectiva defesa de Sofia Silva de Mendonça. Logo após, a comissão se reuniu, sem a presença da candidata e do público, para julgamento e expedição do resultado final. A comissão examinadora julgou que a candidata está apta a receber o grau de mestre em Comunicação Social. O resultado final está sendo comunicado publicamente à candidata pela presidente da comissão, que vai daqui a pouquinho encerrar a sessão. Mas antes de encerrar, eu quero dizer que a Sofia foi aprovada com louvor, né? Que é uma expressão que a gente usa para trabalhos que são especiais e com recomendação de publicação da sua dissertação de mestrado. E eu quero fazer o registro público da alegria, da satisfação e do nosso orgulho, todas que estamos aqui hoje. Sofia se torna a primeira mulher trans autista mestre em comunicação social pela UFMG, quiçá primeira mulher trans autista mestre de toda a UFMG. Nós vamos apurar esse dado, mas do Departamento de Comunicação é a primeira. E é com glória que a gente te dá os parabéns. Queria que todo mundo abrisse aí os microfones para a gente fazer uma salva de palmas para a Sofia, por favor. Arrasou, Sol! Parabéns, Sofia! Parabéns, Sofia! É a primeira defesa da linha da CTV. É a primeira... Sofia, ainda mais uma primeira defesa da linha CTV. E eu vou pedir, inclusive, para a correção dos documentos, porque eu li linha CTV, mas no documento está escrito linha Textualidades Midiáticas. Então, eu vou pedir a correção formal. Você, então... 3 primeiros lugares, Sofia. Parabéns e obrigada. Lindo. Parabéns, Sofia. Obrigada, Parabéns. gente. Parabéns, Obrigada, Sônia, Camila, Juarez. Arrasou, parabéns. Gente, então é isso. Nesse momento, às 15 horas e 58 minutos, nós encerramos oficialmente esta banca. Desejamos a todas as pessoas aqui que aproveitem esse momento. Momentos especiais como esse precisam ser apreciados, valorizados, que a Sofia comemore com a família. Nós comemoraremos de cá e em breve esperamos ter um momento presencial para fazer essa comemoração.
E quero muitíssimo agradecer a todas que estiveram aqui, todos que estiveram, porque, olha, se tem uma coisa que a gente preza muito no Afetos, é o companheirismo, o apoio. As pesquisadoras e pesquisadores, eles tentam se dar as mãos, tentam segurar, não largar a mão de ninguém, tentam compartilhar experiências, e ver muitos aqui, para nós também é muito precioso, né? E a gente espera retribuir tudo isso um dia. Muito obrigada, um beijo imenso para você. Sônia, pergunta antes de você fazer geral, você deu aquele print? Eu dei, mas tinha umas câmerazinhas desligadas. Se vocês quiserem ligar, vamos fazer? Ótima lembrança, Vanessa, para a gente pôr no Instagram da Afetos. Quem puder ligar a câmera aí, por favor. Atine, cadê você? Calma aí, gente, deixa eu ajeitar o cabelo. Ai, meu Deus. Eu estou aqui querendo arrumar meu cabelo. Peraí, deixa eu tirar esse cabelo. Gente, eu já não tô linda, maravilhosa. Maurício, Ana, Maísa, vou chamando todo mundo. Calma aí, gente. Ai, eu aparecendo. Tá linda, tá plena. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Muito obrigada, gente. Sofia, feliz demais. Beijo, viu, querida? Beijo, gratidão, gente. Parabéns, Sô. Obrigada, turma do bem. Obrigada. Parabéns, Parabéns à sua família também. Parabéns, Sofia. Parabéns. Beijo, parabéns. Parabéns. Beijo. Boa tarde, gente. Beijo. Obrigada.